Olá, professores, coordenadores, gestores de escolas bilíngues, de escolas em transição para a educação bilíngue. Vamos responder mais uma daquelas perguntas que as famílias geralmente fazem nas nossas escolas. E a pergunta de hoje, que foi deixada lá na nossa enquete, é: em quanto tempo meu filho vai falar inglês? Ou a outra língua adicional, seja qual for. Essa pressa, esse desejo, essa expectativa de resultado de curtíssimo prazo da família precisa ter de nós uma resposta bastante consistente e verdadeira. Nos anos 60, acreditava-se que, no ensino de línguas estrangeiras, havia um período de compreensão que antecedia a produção e que, portanto, os aprendizes ficavam muito tempo sem produzir muita linguagem na oralidade ou mesmo na produção escrita, porque eles precisavam ter uma compreensão mais ampla para depois começar a produzir. Isso não é verdade nos modelos que nós trabalhamos atualmente, porém, é importante lembrar que quando um bebê nasce, ele vai desenvolvendo, sim, uma capacidade de compreensão de linguagem muito superior à capacidade de produção que ele tem nessa linguagem. Ele interage com o meio, ele interage com o outro, com a família em especial, desde os primeiros dias, desde os primeiros momentos de vida, mas essa interação ela ainda não é verbalizada. Existe um período durante o qual essa criança vai construindo repertório de linguagem e aí ela começa a se expressar nessa língua que ela ainda está em processo de aquisição. Esse tempo de exposição à língua de origem, à língua de casa, ele é um tempo mediado, não é apenas colocar a criança em um ambiente onde as pessoas falam uma determinada língua, que vai fazer com que a criança fale essa língua também. São as pequenas intervenções que nós fazemos com essa criança o tempo todo, que geram essa aquisição, que parece ser um processo tão natural, tão espontâneo e que é cognitivamente tão desafiador para a criança. Mas todas as vezes que a gente diz, olha o papai, olha a mamãe, olha o brinquedo, fala para a mamãe, fala para o papai, pega isso, pega aquilo, fala a palavra bola, fala, olha, isso aqui é uma bola, então fala para a mamãe, bola, tudo isso que a gente faz com um bebê são intervenções na nossa língua de origem e é por meio dessas intervenções que eles começam a produzir os primeiros sons, as primeiras palavras, vão gradativamente transformando esses primeiros sons, primeiras palavras ainda pronunciadas de uma forma muito peculiar desse momento da infância, e eles vão transformando isso em dizeres maiores até serem capazes de produzir sentenças completas, ideias completas ao longo desses primeiros anos de vida. Mas então, em quanto tempo meu filho vai falar inglês ou francês ou espanhol, a segunda língua de instrução da escola onde ele está? Cada criança tem seu tempo. Cada criança apresentará, ao término do processo de educação básica, um repertório que é único, que é dela. Assim como acontece também em todas as outras áreas do conhecimento. Quando nós matriculamos uma criança na educação infantil, nós não sabemos com que proficiência ela sairá no terceiro ano do ensino médio em matemática, ou em ciências, ou mesmo em língua portuguesa. O importante é que essa criança seja exposta a um repertório consistente, coerente, com uma intencionalidade pedagógica bem planejada, mas o volume de produção e a rapidez com que essa produção virá depende muito de cada criança. Como escola, é nosso papel registrar os momentos de descontração, de produção muito espontânea, muito natural, que acontecem no dia a dia das escolas bilíngues, para poder acalmar os corações dessas famílias. Mas é importante também que nós tenhamos a confiança de dizer para elas que é natural que a criança não queira falar na língua adicional fora da escola.
Por um lado, alguns amam levar para casa as musiquinhas, cantar as musiquinhas e usar palavras do repertório que eles vão construindo por meio da língua adicional, mas não são todas as crianças assim. Assim como elas são mais reservadas, mais tímidas às vezes em alguns outros aspectos da vida, elas podem não se sentir confortáveis de falar na segunda língua de instrução em ambientes que não sejam a escola. Mesmo dentro da escola, alguns se expõem mais do que outros. Absolutamente natural que isso aconteça. Mas é importante que nós possamos garantir às famílias que essas crianças terminarão o processo de educação básica com muito repertório de língua, com muito repertório acadêmico e capazes de falar sobre esse repertório acadêmico na segunda língua de instrução. Alguns com mais desinibição, outros de uma forma um pouco mais retraída, alguns com um vocabulário mais expandido, outros com um vocabulário um pouco menor. Acontece igual ao que acontece conosco em português, como língua de origem da maior parte de nós, professores brasileiros. Nós temos um português que não é resultado das aulas de português que nós tivemos. O nosso português é resultado das nossas vivências, acadêmicas e não acadêmicas. A mesma coisa vai acontecer com as crianças. Quanto mais repertório elas construírem ao longo da vida, melhor elas serão. Em termos de linguagem e, obviamente, nos outros setores da vida também. Porém, não é a escola que vai conseguir construir esse repertório sozinho. Isso vem do desejo de aprender, isso vem da personalidade de cada criança e também isso vem das oportunidades de aprendizagem que a própria família cria ao longo da vida para essas crianças.